Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, sou Frei Moacir Casagrande, diretamente do Convento Nossa Senhora de Fátima, aqui em Brasília. Venho fazer a reflexão para esse domingo. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando o 27º domingo do Tempo Comum e com esse domingo estamos abrindo o mês de outubro, o mês das missões. O mês das missões já vem sendo celebrado desde 1972 no Brasil. Ele é destinado mês para convocar o povo cristão, os cristãos católicos, para a responsabilidade missionária. A graça que eu recebi de conhecer o Senhor é também um dever de oferecer aos outros o conhecimento do Senhor, por isso todo batizado é um missionário. Precisa ser um missionário. Se não é, vai ter que ser, mas na prática, não é só de nome. E por que escolhido o mês de outubro? Porque dia 1º de outubro é celebrada Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira dos missionários. Por isso, então, se escolheu o mês de outubro. E o Papa Pio XII estabeleceu em 1926, ele já tinha estabelecido, para ser celebrado o mês missionário, ou celebrado o Dia das Missões, no 3º domingo do mês de outubro. Mas aí a CNBB resolveu colocar o mês inteiro de outubro, não só o 3º domingo. Então, o 3º domingo, Dia Mundial das Missões, mês de outubro, a celebração das missões no Brasil como o mês missionário. Para cada ano, o Papa escolhe um tema para o Dia das Missões. E o Papa Francisco, antes de ir, já tinha escolhido o tema para este ano de 2025, Missionários da Esperança. Como ele tem insistido assim, peregrino da esperança no ano santo, missionário da esperança nesse Dia Mundial das Missões. Então, qual é a prioridade? Ser missionário da esperança entre os povos. É preciso que os cristãos, os católicos, levem ao povo esperança. Isso é uma realidade que precisa ser cultivada, porque quem espera se lança, e quem se lança alcança. Aí, então, nós colocamos como tema: somos servos inúteis porque não fizemos nada a mais ou além do que devíamos fazer, nos inspirando no texto do evangelista Lucas. A primeira leitura desse domingo é o profeta Abacuque. E o Abacuque diz que Deus responde com uma visão ao Abacuque. O Abacuque está procurando um consolo, um conforto, e Deus responde com uma visão e, ao mesmo tempo, uma missão. Aquilo que você está vendo, você tem a responsabilidade de partilhar com quem ainda não viu ou não está vendo. Não estou mandando isso para todo mundo, estou mandando para você. E você é o responsável para passar para os demais. Então, o desafio da comunicação, da visão que ele recebeu, que é um sinal de esperança para todos os povos. O Abacuque vai ter que avisar a certeza de que o mal vai acabar. Vai sim. Quando que vai acabar? Quando Deus quiser. E quando a humanidade, que é a maior operadora do mal no mundo, por meio do pecado de Adão e Eva, também deixar ou assumir mais uma posição de operadora de paz. O Salmo diz assim: não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Então, a voz do Senhor abre o coração, a voz do Senhor abre os olhos, a voz do Senhor dá a condição de a gente responder à missão. Depois, a segunda leitura do Paulo a Timóteo, da segunda carta a Timóteo, Paulo chama a atenção desse Timóteo, bispo de Éfeso, que está meio desanimado com o seu povo. Ele tem uma responsabilidade missionária lá em Éfeso. A grande igreja era uma das maiores igrejas cristãs do mundo daquele tempo. Nós temos ali no Apocalipse sobre a igreja de Éfeso como líder de todas as igrejas cristãs. Paulo diz a Timóteo: reaviva a chama do dom de Deus que eu te coloquei na imposição das minhas mãos. Você não recebeu um espírito de medo, você recebeu um espírito de coragem. E você precisa liderar a igreja e não ficar assim reclamando porque o pessoal não está te ouvindo. É claro,
Tem muita gente que nunca vai ouvir, não quer ouvir, nem ouve a Deus, nem ouve aos seus. Mas outros ouvem e vão se colocar em prática e à disposição. Então, você recebeu um dom muito precioso e não faça de menos. O dom do sacramento da ordem. Você agora é bispo e assume aquilo, a missão que você recebeu, porque a graça vai aparecer, vai transparecer e a inspiração também. Timidez, medo, mediocridade, isso não faz parte de quem assumiu uma missão tão nobre e tão importante. Então, Timóteo disse que deve seguir as palavras sadias em matéria de fé e de amor a Jesus Cristo. O Evangelho está aí. Toma o Evangelho e coloca na sua vida e pratica. O evangelista Lucas, no capítulo 17, chama a atenção diz que é inevitável que exista escândalo no mundo. Sempre existiu e continua existindo. É inevitável. Mas ai de quem comete os escândalos. Por quê? Pode não escandalizar? Pode. Então é preciso que tome a iniciativa de se manter nessa linha, nessa direção. Assim como existe o caminho da perversão, tem o caminho da conversão. Tome o caminho da conversão e siga o caminho da conversão. É por esse caminho que a gente purifica, que a gente se santifica, é por esse caminho que a gente oferece o melhor que Deus ofereceu a nós e multiplica. Então, diz ele aí que é preciso, então, os discípulos pedem a Jesus, quando ele diz isso, seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse no fundo do mar, é mais importante do que escandalizar um pequenino. Porque se você escandalizar o pequenino, você já está morto e ele morre também. Se você amarrar a pedra no pescoço e for no fundo do mar, o pequenino não vê o seu pecado e você, pelo menos, em vez de ser dois que morrem, é um só. É uma coisa bem forte. Você já pensou falar que é melhor se suicidar do que escandalizar uma criança? Rapaz, caso sério, hein? Então, vamos ter isso presente. E depois ele disse, depois que fez tudo o que você devia fazer, disse que é inútil. Por quê? Porque você não foi capaz de ir além. Eu estou convidando que vocês deem o que vocês têm e se disponham a mais. É só quem é capaz de ir além das suas responsabilidades que vai mudar o mundo. Quem só fica na sua responsabilidade vai ficar no comum dos mortais. Você quer mais, precisa dar mais. Então, meu irmão, é aí que cabe a nossa responsabilidade missionária. Ir além. Ah, mas eu posso isso até aqui e tal. Não fica colocando limites para a sua doação. Abre os olhos, abre os ouvidos, estende as mãos para que o horizonte se alargue. Quanto mais você caminha, mais, especialmente se você vai para a montanha, mais você enxerga. Mas se você vai para a planície, também você enxerga. A gente que fica num lugar só tem aquele ângulo de visão. A gente que se desloca tem outros ângulos de visões. E nós vamos aprendendo não só a conhecer e a cultivar o que conhecemos, mas no nosso intercâmbio com as outras pessoas, vamos nos enriquecer com as visões e os conhecimentos que essas pessoas têm. Então, quanto mais nós nos colocamos a caminho, que um dos elementos importantes do missionário é ir. Está muito claro no Evangelho, Jesus diz, ide, por favor. Não fique parado no mesmo lugar, plantado no mesmo lugar. É preciso fazer caminho. É preciso acreditar que do lado de lá, onde eu ainda não fui, há muito segredo e há muita surpresa, muitas possibilidades, dores e sofrimentos e também falta de entendimento. Então, somos chamados à missão de Jesus Cristo, que é uma missão de conversão, que é uma missão de paz, que é uma missão de realização da verdade que Ele quer apresentar a cada um de nós. Que ela seja, de fato, frutífera, que seja fecunda e que possa nos oferecer o melhor que nós podemos ter. Que possamos oferecer também com aquilo que recebemos, oferecer multiplicado, para que não sejamos reconhecidos como pessoas assim, medíocres. A gente cresce à medida que se oferece. A gente descortina horizontes à medida que a gente avança, à medida que a gente acredita e que dá passos.
Então, que a força de Deus, que a luz de Deus, que esse evangelho, que essa provocação de Jesus nos faça caminhar para a luz, oferecendo a luz que recebemos e acolhendo a luz que vamos receber à medida que nós deslocamos no caminho do reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, gratidão, Deus seja louvado e paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.